SIC Notícias, o melhor canal de informação. Obrigado pela preferência. Boa tarde, seja bem-vindo à Opinião Pública. A Organização Mundial de Saúde alerta para alguns riscos imediatos associados ao uso dos cigarros eletrónicos. A OMS pede legislação que proíba a venda destes cigarros a menores e a utilização em espaços fechados. Os cigarros eletrónicos falta estudar e saber que efeitos têm a longo prazo, porque no imediato alguns perigos estão já identificados. Os riscos imediatos identificados têm a ver com a irritabilidade das mucosas, com o problema do consumo de nicotina, tanto para quem consome, para quem está exposto. A nicotina tem riscos, não só porque é um grande causador de dependência, o maior causador de dependência nos produtos dos cigarros, do tabaco, mas também porque tem efeitos a nível do sistema cardiovascular, cardiorrespiratório. Portanto, esses riscos estão identificados. Há ainda uma incerteza muito grande, e essa tem que ser ainda averiguada ao longo dos próximos anos, porque, como sabem, estas situações, os riscos para a saúde, também há riscos a longo prazo que demoram muito tempo a perceber quais são. As incertezas têm a ver com a composição química dos líquidos adicionados aos sistemas eletrónicos com efeitos desconhecidos ao serem inalados. Conhecemos estes produtos de outro tipo de consumos, por exemplo, nos alimentos, nos cosméticos. E está estudado, é muito conhecido, percebe-se bem o que é que se passa com estes produtos. Agora, a utilização disto de uma outra forma de consumo, através da inalação, não se conhece. Em Portugal, desde finais de 2013, abriram 150 lojas de venda de cigarros eletrónicos, mas os pontos de venda podem chegar aos 2.000. Quem vende garante que já se cumprem os requisitos que a futura lei sobre o cigarro eletrónico irá contemplar. Já considera, obviamente, a proteção e a proibição de venda a menores. Os associados da APS têm nas suas embalagens já esse sim, portanto, de proibição a venda de menores a menores de 18 anos. A questão das embalagens, de terem todas as referências legais, todos os associados da APS já se anteciparam, ainda não havendo lei, já se anteciparam e já têm consideradas todas essas regras nas embalagens, e refiro-me, por exemplo, à não menção ao nome de alimentos, que enfim pode trazer alguma confusão às crianças, a menção à reciclagem das embalagens, a menção à presença de um telefone do CIAVINEM, etc, etc. Ou seja, são coisas que os associados da APS já contemplam e já, nesta altura, já estão a aplicar. Para a Associação Portuguesa de Empresas de Cigarros Eletrónicos, este cigarro é uma alternativa ao uso de outros cigarros. É uma alternativa ao cigarro convencional, sendo que tem efeitos nocivos muito inferiores, atendendo a que não há consumo de monóxido de carbono, não há consumo de alcatrão, nem de cianeto, nem de monóxido de carbono, nem de chumbo, nem de amoníaco, etc, etc. Ou seja, estamos a falar de algo, para quem não consegue deixar o vício, de ter um consumo muito menos nocivo. Na Europa comunitária, cerca de 30 milhões de pessoas usam os cigarros eletrónicos, sendo que, em média, cada país tem entre 20% a 25% de fumadores. Na opinião pública desta tarde, falamos então de cigarros eletrónicos. Queremos saber como vê o uso destes dispositivos, o que pensa dos alertas da Organização Mundial de Saúde. Preocupa-o a falta de estudos sobre os riscos a longo prazo. Em sua opinião, que aspectos deverá contemplar a futura lei portuguesa? Contamos com a sua participação através dos habituais números de telefone 21416 1147 ou 21416 1148. Pode também enviar um e-mail para opiniãopublica.sic.pt ou deixar o seu comentário na página do programa em sicnoticias.sa.pt/opinião pública. É nosso convidado esta tarde Luís Saboga Nunes, professor da Escola Nacional de Saúde Pública. Muito boa tarde, Luís. Concorda com estes alertas da OMS? Considera que esta preocupação tem razão de ser? Ela faz todo o sentido. Nós estamos perante uma mudança de comportamento e normalmente quando estamos nestas fraturas civilizacionais, podemos assim dizer, existe toda uma integração que apanha de alguma maneira de surpresa os próprios investigadores, porque o sistema de marketing que é montado à volta destas inovações ultrapassa justamente aquilo que são
as exigências de investigação e de aprofundamento das consequências sobre a saúde humana deste tipo de produtos e de inovações, podemos assim dizer, e, portanto, a cautela é, neste momento, a palavra de ordem que deve ser emitida. E esta palavra de ordem acontece num contexto onde já há muita certeza. Portanto, nós não estamos perante condições totalmente novas para quer os investigadores, quer em relação àquilo que o próprio público já conhece. E, portanto, sabendo nós de antemão que já há condições negativas à própria utilização deste produto, e isto não é preciso nova investigação para demonstrar, torna-se fundamental antever o que numa larga escala, porque estamos a falar da saúde pública em geral, numa larga escala isto terá como consequência sobre a saúde da população. A longo prazo, aqui diz que não se sabe as consequências a longo prazo, porque estes cigarros eletrónicos têm poucos anos, calculo que seja essa uma das principais razões, mas aqui fala-se de alguns destes cigarros que têm nicotina, mas têm essencialmente vapor de água. As pessoas têm a ideia de que eles não são tão nocivos como o cigarro convencional. É verdade isto? Não tem tantos aditivos? Alguns nem sequer têm nicotina, não é? Segundo penso saber. Este é o argumento de marketing. E isto faz-me lembrar, é algo que se passou na história da utilização do tabaco, há alguns anos atrás, quando surgiram os filtros. E passaram a colocar filtros associados ao cigarro. Lembra-se? E, portanto, a ideia era de que com o filtro diminuíam os riscos e, portanto, era completamente saudável, ou mais saudável, a utilização do cigarro. Recordo-me também de algumas campanhas que foram feitas à volta de certos produtos que apontavam para uma menor quantidade de nicotina dentro desses cigarros, o que, portanto, naturalmente seria menos prejudicial para a saúde. Tudo isso se revelou falacioso. Por exemplo, em relação a conteúdos, a menores conteúdos de nicotina dentro de um cigarro, argumento que foi tantas vezes aprovado por algumas companhias, verificou-se que as pessoas que estavam sujeitas a esses produtos compensavam os seus níveis de nicotina através de uma maior utilização de cigarros. Em vez de fumarem 10, passavam a fumar 15, 17, 18, porque o organismo precisava de restabelecer aqueles níveis de nicotina ao qual estava habituado. Em relação aos filtros, foi a mesma coisa. Portanto, eles não vieram diminuir significativamente aquilo que são os perigos para a saúde humana da utilização do tabaco. E há aqui um detalhe muito importante. E eu acho que a discussão deve também centrar-se não só no utilizador, aquele que está, digamos, a optar pelo cigarro eletrónico, mas também sobre aquele que está ao seu lado. As crianças, os jovens, os adolescentes, as pessoas idosas, aqueles que convivem com o utilizador. Ora, nós sabemos, por exemplo, no ato de fumar um cigarro, é mais o nível de concentração de nicotina no ambiente do que na corrente principal do fumador que está a utilizar esse cigarro. A concentração é 5 vezes superior. Portanto, se eu agora estivesse aqui a fumar, estaria a ser submetido a uma contaminação 5 vezes superior àquela que eu estou a ser submetido ao eu fumar o meu cigarro. E com o cigarro eletrónico? Com o cigarro eletrónico nós temos uma situação semelhante, porque na vaporização da nicotina há uma quantidade incerta ainda, porque os estudos não estão devidamente feitos, mas há uma quantidade de nicotina que vai para o ar. E esta nicotina vai afetar as crianças, vai afetar os idosos, vai afetar pessoas que eventualmente possam ter alguma sensibilidade a este tipo de produtos. E depois, estes produtos não têm só água e nicotina, não fazem só vaporização de nicotina. Há toda uma quantidade de outros aditivos que são colocados, e nós ouvimos isso na peça, que fazem tornar este produto também muito perigoso para a saúde humana e que são cancerígenos. E isso está demonstrado, basta fazer uma breve investigação sobre portanto, alguns desses produtos que nós até encontramos, porque o que se passa também é a necessidade de captar o público para este produto. E para isto acontecer, são utilizados aromas, são utilizadas algumas substâncias que, de alguma maneira, carregariam uma opinião favorável da parte do utilizador sobre o produto. E, portanto, esta foi a estratégia que as companhias tabaceiras usaram para garantir a expansão da penetração do seu produto. Foi justamente, por exemplo, acrescentarem os odores a chocolate ou a menta, etc. E tudo isto são processos químicos, portanto, que são na base deste tipo de aromatização, acabam por ser prejudiciais para a própria saúde humana a níveis que nós não temos suficientemente estudados. E, portanto, quando depois nos começamos a perceber que há qualquer coisa que não está a correr bem, vamos fazer os estudos e depois demonstramos
estudos que a crença popular de que não eram prejudiciais à saúde estava totalmente errada. Antes de passarmos aos telespectadores, já estão alguns em linha, queria também que fizesse um comentário ao facto de muitas marcas terem feito uma publicidade relacionada com é uma boa forma de deixar de fumar. Isto tem um efeito perverso também de atrair novos fumadores ou fumadores que já não usavam cigarro convencional e que passam a usar estes. Eu acho que nós devemos sempre fazer uma declaração de conflito de interesses quando fazemos uma produção de afirmações. Se eu fizer a declaração de conflitos de interesses que me traz hoje aqui, eu direi, eu sou um profissional da área da saúde pública e estou aqui comprometido com a saúde pública e não para vender um produto nem marca um serviço. E, portanto, o meu discurso vai ser compatível, ou deve ser compatível com aquilo que me traz aqui. É um argumento muito pouco credível ouvir uma companhia tabaqueira a apresentar isso como um argumento. Isso seria dar um tiro no pé. Quer dizer, então, eu vou pôr algo no Esta mercado... também era uma argumentação muito no início deste... Não, mas ela é hoje fortemente utilizada. Aliás, nós acabamos de ouvir na peça. Então, eu vou pôr um produto, digamos, no mercado que vai acabar com aquilo que é o meu produto de base, ou com a minha iniciativa comercial de base. Há qualquer coisa aqui que não soa bem. E isto leva-nos para uma outra situação, que é bom referir aqui, que tem a ver com o seguinte: dizer que com o cigarro eletrónico pode-se deixar de fumar ou pode-se diminuir, digamos, sim, isso pode acontecer em alguns casos, mas há uma questão fundamental, é que com o cigarro eletrónico desmistifica-se o perigo de usar tabaco. E as crianças... O fumador relaxa. Não, mas não é só o fumador ativo, mas são aqueles potenciais novos fumadores. As crianças e os adolescentes que passam a olhar para este produto como um passivo, que não lhes é necessariamente desfavorável à saúde. E depois, ao utilizarem este produto, inclusivamente, sem necessariamente nicotina no início, porque ele pode ter um sabor a menta ou outra coisa qualquer, habituam-se à estrutura, ao manuseamento daquele instrumento. Ao ritual. Muitos fumadores são ligados a esse ritual. Exatamente. E, portanto, aquilo que alguns dos estudos estão a apontar é para o facto de que nós estamos perante uma nova estratégia para adquirir novos fumadores, que depois irão transitar do cigarro eletrónico para o cigarro. Porque uma vez instalada a dependência da nicotina, eu acho que este é que é um dos aspectos centrais onde a discussão deveria ser colocada. Nós estamos a falar de um produto que é 10 vezes a nicotina, é 10 vezes mais potente a criar dependência do que a cocaína ou a heroína. Nós todos temos uma representação social sobre a heroína e a cocaína e sabemos quão difícil é para certas pessoas que, infelizmente, caíram nesse mundo, se libertarem desse mundo. Multiplicamos isso por 10, mais ou menos. Daí ser tão difícil deixar de fumar. Ora, o que é que as companhias, o que é que as tabaqueiras estão ansiosamente à espera que aconteça? É que realmente o seu mercado, o número de pessoas que aderiram ao seu produto aumente. E isto é mais fácil de fazer através da diminuição das barreiras que o cigarro eletrónico parece colocar perante o potencial futuro utilizador. Já vamos falar das leis e do que poderá ser aprovado em Portugal e das recomendações da OMS. Vamos começar a ouvir os telespectadores que nos contactam. Carlos Moraes, Liga de Vila Moura. Carlos, muito boa tarde. Boa tarde. Nós não nos podemos esquecer que a principal causa de morte no mundo é provocada pelo cigarro. No cigarro, o que faz pior não é propriamente a nicotina, mas sim mais de 4.000 substâncias, 50 delas ou mais de 50 cancerígenas. Portanto, a nicotina não é uma substância cancerígena, ao contrário do que muita gente pensa. O cigarro eletrónico, eu sou fumador de cigarro eletrónico há cerca de 4 anos, o cigarro eletrónico nunca me foi apresentado para deixar de fumar, mas sim uma alternativa mais saudável ou menos prejudicial. Existem estudos que eu não vejo efetivamente na comunicação social, mas existem estudos que estão publicados na internet e noutros sítios, certificados, passados por empresas certificadas e idóneas, onde dizem que efetivamente o cigarro eletrónico é muito menos prejudicial que o cigarro convencional. Quer dizer, na Europa e aqui no Algarve particularmente, por existirem muitos turistas, vê-se que já existem milhões de pessoas a vaporizar. Em França e nos Estados Unidos e Inglaterra, são países que existem milhares de pessoas a vaporizar e que foram realizados estudos intensos, há cerca de 10 anos que existem esses estudos, que se prolongam pelo tempo, e os estudos o que nos mostram é que efetivamente é menos prejudicial que o cigarro eletrónico. É assim, pode
podem dizer que os líquidos podem ser compostos por produtos cancerígenos, mesmo que eventualmente alguns líquidos, algumas marcas possam conter esses produtos cancerígenos, estamos a falar de 2 ou 3 produtos cancerígenos, enquanto no tabaco nós estamos a falar de pelo menos 50 produtos cancerígenos. Portanto, quanto à lei, a nossa vizinha Espanha já aplicou a normativa europeia que o pessoal tem que adquirir até 2016 e, na minha opinião, efetivamente proibiu fumar nos hospitais, nas escolas, transportes públicos, etc. Nos restaurantes, discotecas e bares continuou a ser permitido utilizar, o que eu acho que efetivamente é a lei que nós, Portugal, também deveríamos adquirir. Quanto aos estudos, nós estamos aqui a falar do cigarro eletrónico, mas se formos ver, existem, ou melhor, ainda não existem provas suficientes que o micro-ondas não nos faz mal. E nós não deixamos de usar o micro-ondas ou o telemóvel, todos nós temos um telemóvel, e não o deixamos de utilizar. Portanto, estamos aqui a usar a precaução neste equipamento, quando existem outros equipamentos que nós não temos a mesma opção de não vou utilizar o telemóvel ou não vou utilizar o micro-ondas. E por último, gostaria de falar dos lobbies. Isto não deixa de ser um lobby, digamos assim, provocado pelas tabaqueiras e pela indústria farmacêutica. As tabaqueiras, obviamente, por estarem a perder algum mercado. Porque o mercado, neste momento, dos cigarros eletrónicos, pelo que eu consigo apurar na internet, não é a tabaqueira que domina esse mercado. E sim empresas que surgiram neste mercado novas. Portanto, a tabaqueira tem todo o interesse em abater, ou pelo menos unir-se a esta nova forma de fumar, entre aspas, neste caso vaporizar. Mas um dos lobbies que eu acho principais é a indústria farmacêutica. Não por causa dos finanços, rápidos, nem do género, mas sim pelos tratamentos e pelos milhares de euros que eles vão perder nos tratamentos às pessoas com cancro, pulmões, cardiovascular, esse tipo de coisa. Portanto, é criado aqui um lobby pela indústria farmacêutica para deitar isto abaixo. E mais uma vez eu repito, não é pelos pensos, é sim pelo que a indústria farmacêutica vai perder a longo prazo com os tratamentos que o Estado gasta milhões de euros por ano para tratar esses pacientes. Pronto, esta Muito é a bem, minha Carlos. opinião. Obrigada pela sua participação. Ouvimos agora Rui Gonçalves, que liga de Alhandra. Rui, boa tarde. Muito boa tarde. Olha, eu subscrevo tudo aquilo que o Carlos Moraes acabou de dizer, mas há uma coisa que é certa. Eu há 2 meses que sou fumador de cigarro eletrónico e nunca mais toquei no cigarro. Nunca mais. Fumo apenas, simplesmente, o cigarro eletrónico. Agora, se é mais prejudicial, se é menos prejudicial, eu espero que seja menos. Mas nunca mais toquei no cigarro. Muito É bem. só isto que eu tinha a dizer. Muito obrigada, Rui, pela sua participação. Maria do Carmo, liga de Almada. Boa tarde. Programa que eu sou fã. É assim, eu não sou fumadora, nunca fui fumadora, mas fumei muito sem fumar, não é? Portanto, eu também subscrevo o que já ouvi, mas a minha lamentação, a minha chamada de atenção é que é triste em que as coisas quando vêm para os mercados não sejam analisadas pelos cientistas para que depois não aconteça isto, não é? Que ficamos sempre na dúvida e qual nós não vamos usar ou vamos usar, não é? Isto é muito triste, em que os grandes senhores se encham à conta da infelicidade. Porque, no fundo, eu quando ouvi falar do cigarro eletrónico, não é como concreto a minha, em casa, infelizmente, não tenho ninguém a fumar neste momento, mas eu só lamento pela questão de quando eu ouço o programa e tudo isto, não é só isto, não é só o cigarro, é que depois de todo o mercado, de todas as pessoas às vezes já estarem com graves problemas, é que são alertados os graves problemas que possam vir daí, não é? Portanto, à partida, o primeiro senhor que falou muitíssimo bem, e eu estou plenamente de acordo. E parabéns ao programa, porque é excelente, assim que eu posso intervir, vou intervir, porque realmente este programa, para mim, eu sou uma grande fã, quase todos os dias ouço quando há, e pronto, boa tarde, agradeço. Muito obrigada, Maria. Nós é que Obrigada, boa tarde. agradecemos a sua atenção Obrigada, e a sua felicidade. fidelidade ao programa. Muito boa tarde. Paulo Fernandes, liga de Canessas. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É assim, já não há grande coisa para dizer. Paulo? Paulo? Perdemos aqui o contacto com o Paulo. Sérgio Val, liga de Pombal. Sérgio, boa tarde. Boa tarde. Realmente não há muito mais a dizer. Vou falar com experiência própria. Fumei 26 anos.
experimentei várias vezes deixar de fumar ao longo dos anos, inclusive com os selos de nicotina. Gastei centenas de euros em selos de nicotina sem qualquer tipo de resultado. A verdade é que estou a vaporizar neste momento os vaporizadores, não cigarros eletrónicos, como pretendem chamar. Zero nicotina, continuo a vaporizar, é verdade, há um ano que deixei de fumar. A verdade é que me sinto muito melhor. Realmente o que penso que existe aqui é uma manipulação óbvia de alguns setores para dividir o nome dos vaporizadores, obviamente. Mas não posso dizer, a não ser que realmente me sinto super bem. Se isto faz pior ou melhor, não sei, não faço ideia, mas sinto-me perfeitamente bem e, sinceramente, não acho que haja grande mal. Ou seja, e o que é que acha que tipo de legislação devia Portugal adotar agora que está em preparação a essa legislação? Acha que devia ter regras iguais aos do cigarro normal, de não se fumar em espaços públicos, de proteger as crianças, os ambientes frequentados por crianças? Como é que acha que isso deve ser? É óbvio que tem que haver uma legislação, especialmente sobre os líquidos. Realmente há líquidos, há muita marca de líquidos, podem ser feitos em qualquer parte do mundo, não sabemos onde é que são feitos. Realmente tem que haver uma legislação que aperte um bocadinho esse setor dos líquidos. Quanto aos menores, é óbvio que não se deve vender, seja o que for, com nicotina, ou seja qualquer tipo de hábito a crianças, não é? Ou menores. Quanto a isso, realmente tem que haver uma legislação, mas proibir... As regras iguais ao do cigarro normal? Não, isto não é nenhum cigarro, isto não é nenhum tabaco. Realmente não pode ter as mesmas regras. Para isso também não poderia existir automóveis na rua, não é? Uma vez que fazem tão mal. Não é? Gostaríamos que existissem menos, de facto. Sérgio, obrigada pela sua participação. Rufina Cunha, Liga de Rio Tinto. Boa tarde. Boa tarde. Queria cumprimentar a si e ao seu convidado. Eu tenho 64 anos, fumei durante muitos anos e desde janeiro fumava 3 maços por dia. Eu só quero dar o meu testemunho. Portanto, fumava 3 maços de tabaco por dia. Comecei a vaporizar, não chamo também como o senhor anterior que interveio, cigarro eletrónico. Digo que vaporizo e não tenho expectoração, não tenho tosse quando me levanto, não me sinto abafada. Portanto, isto, para mim, é muito melhor para a minha saúde e continuarei. Muito bem, Rufina. Queria dizer, porque estão agora a dizer que faz mal a nicotina. A minha mãe tem 90 anos e eu fumo junto dela. E ela não tosse, ela não se manifesta de modo nenhum. Muito bem, Rufina, agradeço a sua participação. Vamos ainda tentar ouvir o Paulo, que há pouco a chamada caiu. Paulo, boa tarde. Não, parece que não está em linha. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim, já conseguimos ouvir. Ok, deve estar com pouca bateria. Realmente já não há muito a acrescentar ao que já foi dito. A única coisa que posso acrescentar é que consumia cerca de 2 maços de tabaco por dia. Eventualmente, por vezes, quando trabalhava e fazia noitadas, ia aos 3 maços. Neste momento vaporizo há 90 dias, consumo um frasco de 10 mililitros de nicotina. Sinto-me completamente normal. Eu acho que realmente, na minha ótica, e a juntar aquilo que já foi dito também, acho que aquilo que passa-se aqui um pouco é também tem a ver com a parte dos impostos, não é? Porque a parte dos líquidos, a parte do aparelho é taxada, mas é taxada de uma forma completamente normal. Portanto, a nível do orçamento de Estado, isto vai ser uma situação bastante complicada, não é? Porque todos nós sabemos qual é o lucro que o Estado tem com o tabaco. Portanto, quantos mais vaporizadores existirem, menos lucro irão ter, não é? Como é óbvio. Portanto, fica aqui apenas o meu testemunho. Realmente também existia já os pensos a nível de medicamentos, não é? Portanto, uma alternativa para deixar de fumar, quer dizer, é a nicotina mesmo, não é? Quer dizer, toda a gente se lembrou ao fim de 100 anos, ou 150 anos, metendo um maço de tabaco, quer dizer, afinal não há mata, não é? Mas isso primeiro é preciso dos Estados Unidos, alguém em tribunal uma tabaqueira que a gente conhece muito bem, não é? E isso é uma indenização de muitos milhões de milhões, não é? Ficar no
como costumo dizer, nós estamos atrasados 50 anos. Desculpe lá a minha expressão. Eu acho que no dia que quando acabar o mundo, nós só acabamos 50 anos depois. Porque isto já acontece nos outros países, já não sei quantos anos, e nós agora é que ainda andamos a fazer isto. Né? Ainda ninguém pegou num plasticozinho do bom Instituto do Ricardo Jorge, por exemplo. Não é? Eu não vou estudar o que é que isto é aqui, não é? Não, esta bancada, alguém, que existe nos lobbies, realmente, mas é assim, eu não vou deixar mais nada, porque já foi dito quase tudo. Portanto, eu agradeço a oportunidade pela participação e desejo-me uma boa tarde. Obrigada, Paulo. Nós é que agradecemos a sua participação e o seu testemunho para regressarmos aqui à conversa.